A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp. Romancini, troncos e balanças. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A avicultura brasileira tem se destacado mundo afora, não apenas pela sua produtividade e qualidade, mas também pelo compromisso crescente com a sustentabilidade e a adoção de tecnologias avançadas nas granjas. A integração de práticas sustentáveis, como o manejo eficiente de resíduos, a redução do consumo de água e energia e o uso responsável de recursos naturais, tem sido uma prioridade. Essa combinação de sustentabilidade e tecnologia fortalece a competitividade do setor avícola brasileiro no mercado global e reforça o compromisso com práticas responsáveis e com o bem-estar animal. Vamos conhecer agora um exemplo que coloca tudo isso em prática, com um destaque especial: aquecimento das aves através do uso de biogás. E para contar esse case de sucesso, eu converso com a produtora Gabriele Bertella. Antes desse bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Gabriele Paula Bertelha nasceu em Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. A gaúcha encontra grande prazer em organizar confraternizações com familiares e amigos. Sua maior qualidade é o comprometimento. Sem filhos, enxerga nos seus afilhados uma fonte de amor especial. Com formação em engenharia agrícola e ambiental, iniciou na Embrapa Agrosilvia e Pastoril e retornou à propriedade dos pais para liderar na granja. Ela aplica princípios ESG para promover economia circular na propriedade, integrando práticas que beneficiam o ambiente e a comunidade local. Oi, Gabriele, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, tão jovem. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho e trazendo aí um pouquinho sobre nossas práticas aplicadas dentro da nossa propriedade. Me conta um pouquinho primeiro sobre você, tão jovem, já à frente de uma propriedade, né? Como é que foi vir para a avicultura? Olha, vir foi uma opção, seguindo os passos de meus familiares, dos meus pais, saí a estudar, me formei, retornei para a propriedade com o principal objetivo, né, de dar sucessão a familiar, a esses passos, né, que foram tão árduos para construir, para chegar onde nós chegamos hoje. Então, um incentivo a mais, um gás a mais, né, tanto de conhecimento na área ambiental como uma força jovem para estar ajudando na propriedade. E quando você foi se formar, você já fez a formação pensando em como você gostaria de trabalhar dentro da propriedade? Não. A minha formação, eu escolhi engenharia agrícola por me reconhecer com o curso. Mas dentro do curso, eu aprendi o quanto existem de práticas que eu pudesse aplicar dentro da minha propriedade. Então, no conhecimento do meu curso, eu vi essa oportunidade, né, de tudo que a gente ainda poderia estar aplicando dentro da nossa propriedade. E você sendo uma mulher, você viu alguma dificuldade maior, ainda um universo muito masculino, ou não, quando a gente fala dos jovens, já existe uma oportunidade maior? A gente sabe que a mulher à frente ou estando no mundo agro, né, já é uma dificuldade. Mulher, jovem e no agro, exige muitas aí paradigmas, né, que tem que ser quebrados. Hoje a empresa, a Seara, está com um projeto Mulheres Super Agro, que esse quadro de Mulheres Super Agro tem assim, aberto a mente dessas mulheres para conseguir esse espaço. Conseguir estar lá, conseguir se destacar, ter sua voz, ter sua vez dentro da sua propriedade. Com esse programa, as mulheres estão conseguindo saber liderar, né, e delegar dentro da sua propriedade. Muito legal. E quando fala da sua granja, quais são aí as práticas sustentáveis que vocês já estão colocando em prática?
Hoje, as nossas práticas sustentáveis, nós temos aves e suínos. Dentro do nosso cadeia, né, de suínos, nós implementamos biodigestores, que são bactérias, né, que fazem esse processo anaeróbio, no qual produz biogás. Esse meu biogás eu estou utilizando hoje como uma matéria-prima para aquecimento, né, como um combustível para aquecer as aves. Então, através dos biodigestores, a gente tem todo o biogás canalizado que passa por condensador, compressor e chega até meus galpões, né? Aí, quando chega nos meus aviários, eu tenho toda essa canalização que vai para dentro da minha estrutura e lá nós temos equipamentos, né? São campânulas que elas têm a capacidade de transformar meu biogás como uma fonte de energia térmica, né? E que aquece por irradiação a minha cama, o meu aviário, e aí eu consigo ter um aquecimento mais uniforme e eficiente utilizando uma fonte de aquecimento natural. Muito obrigada pela sua participação. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Olha, a palavra motivação, ela já está bem centralizada e com certeza é a palavra. Por que motivação? Nossa família é muito unida, então nós temos propósitos, valores e tudo que nós fizemos, buscamos, a nossa maior motivação é a nossa família, que a gente só consegue realizar isso, né, tendo nossa família unida, tendo nossos colaboradores com nós. Então, é essa motivação que vem deles. Muito obrigada. Bonito ver uma menina tão jovem já aí trazendo para o nosso setor tantas informações e preocupada com a sustentabilidade. Obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar de animais auxiliares na pecuária, os cavalos. Você não pode perder, não saia daí. Eu começo esse bloco destacando animais que desempenham papéis auxiliares e muito importantes na pecuária e nos esportes. Os cavalos, eles fazem parte da cultura e do cenário rural brasileiro. Na pecuária de corte, por exemplo, o quarto de milha faz um ótimo manejo do gado. Em esportes, o puro sangue inglês marca presença nas corridas, com destaque para velocidade e resistência. Cada raça possui características únicas que os tornam ideais para suas funções específicas. E quanto à nutrição? Ela também é importante para uma melhor performance do animal. E para explicar os principais detalhes desse assunto, nossa convidada de hoje é a Júlia Isolde, a mulher que é referência do agronegócio quando a gente fala do cavalo no Brasil. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Júlia Helena Carvalho Isolde nasceu em Resende, Rio de Janeiro. Ela é uma força crescente no agronegócio equino, com uma paixão profunda por cavalos e valorizando o tempo com a família. No agro, sua atuação vai além da administração. Ela treina colaboradores e equipes de campo, além de realizar avaliações nutricionais para garantir a suplementação adequada dos cavalos em todas as fases da vida. Atualmente, é coordenadora técnico-comercial de equinos da Vetoquinol Saúde Animal. Com uma fé inabalável e um caráter sólido, Júlia acredita que ser protagonista é assumir o controle da própria vida e inspirar outros a seguir o mesmo caminho, enfrentando desafios com determinação e buscando sempre o melhor. Sua motivação é transformar vidas e fazer a diferença. Obrigada, Júlia, pela sua presença aqui. Uma delícia, né, viver entre esses animais tão queridos, né, tão amáveis. Com certeza, Jaque. Obrigada primeiramente pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês, com um programa com esse nome, A Protagonista, né? Que é isso que a gente vive no dia a dia e poder ser essa voz aí no agro e poder compartilhar um pouquinho com vocês. Obrigada. Exatamente. Vou começar perguntando, Júlia, como é que você veio parar no agronegócio, né? Você é do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro não necessariamente é tão conhecido assim por ter uma cultura do agro. É verdade, eu tive aí a felicidade, né? Eu sou muito grata a Deus por ter vindo
de uma família do agronegócio, então os meus avós têm uma fazenda e eu fui criada ali na fazenda, né, frequentando o máximo possível desde que eu nasci. E sempre, desde muito pequena, eu sempre tive uma paixão muito grande pela fazenda, pelo agronegócio, de ir para o curral com meu avô, de acordar de madrugada para tirar leite junto com ele. E o que eu mais amava nesse processo era ir para a invernada a cavalo junto com ele. Então, aquela coisa simples do dia a dia, de ir com ele na garupa, do cavalo, e buscar o gado. Então isso tudo foi gerando dentro de mim uma paixão muito grande pelo cavalo, pela fazenda, pela pecuária em si também, mas o cavalo sempre despertou algo a mais e aí eu persegui esse sonho e me envolvi completamente, me apaixonei completamente pelo mundo agro, daí que veio essa ligação. Pois é, falando desse animal, né, tão lindo, tão querido, que está na lida ali todos os dias, principalmente quando a gente fala da pecuária. Quais seriam aí as dicas, né? Como escolher um bom cavalo para a lida? O cavalo da lida vai depender da onde que essa fazenda se encontra, quais são os desafios encontrados lá. Então tem diversas raças no Brasil hoje que com certeza podem contribuir aí no dia a dia das fazendas. Eu posso dar alguns exemplos, como o quarto de milho, o manga larga marchador, o cavalo crioulo, principalmente no sul do país, o próprio cavalo pantaneiro, né, que é de grande resistência lá no Pantanal. Então, nós temos aí diversas raças que podem contribuir, que vão ter características diferentes e que vão ser características adequadas para cada tipo de desafio encontrado. E é interessante você falar isso porque para cada raça tem uma nutrição diferente, né? Como seria isso e como é que, né, o produtor precisa ficar atento? É isso mesmo, Jaque. As exigências nutricionais, elas são variadas e elas vão ser adequadas aí para cada categoria. Então, se for um cavalo de fazenda, um cavalo de trabalho, vai ter um tipo de exigência nutricional. Um cavalo de alta performance vai ter outra. Se forem potros e éguas gestantes também. Importante dizer que nós, da linha Equistro, da Vetoquinol, nós temos justamente essa linha de raciocínio, né? Nós seguimos esses princípios para cada exigência nutricional para atender todas as categorias. Você falou muito aí da região, né? E as regiões vão dizer qual é a melhor raça, mas alguma melhor quando a gente fala do gado de corte? Não há uma melhor, mas... Uma mais adequada, né? Uma mais adequada vai depender justamente dessas características e da necessidade, mas até tem um estudo aí que saiu pela Associação Brasileira do Quarto de Milha, da BQM, que em torno de 80% dos cavalos de pecuária de corte no Brasil são quarto de milha ou geneticamente tem o quarto de milha aí na sua história. Mas todas as raças, manga larga marchador, o crioulo, o próprio pantaneiro, são raças completamente funcionais e que são adequadas para os trabalhos nas fazendas. Bom, para finalizar agora, a gente tem uma nuvem de palavras aqui, Júlia. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está ouvindo a gente. Vou escolher verdade. Bom, ser de verdade, para mim, é ser a protagonista. É você viver a vida sempre olhando de forma positiva para o que a gente acredita. Então, a nossa verdade é que faz a gente avançar. É não ser vítima. É a nossa verdade que faz a gente seguir à frente, independente das circunstâncias. Então, é isso que eu acredito, que a verdade é o caminho que faz a gente conseguir perseguir e transformar outras vidas no caminho. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença aqui com a gente, Júlia. Eu que agradeço. Bom, e no próximo bloco vamos falar de sustentabilidade. O nosso bate-papo é com a Andréa Azevedo, diretora executiva do Fundo JBS pela Amazônia. Não sai daí que eu volto já já. O
O Fundo JBS pela Amazônia é uma iniciativa dedicada à conservação e ao desenvolvimento sustentável de um bioma de grande interesse mundial, a Amazônia, focado em escalar a pecuária regenerativa e experimentar novos modelos de negócios para pequenos produtores. O fundo apoia mais de 3.000 pequenos pecuaristas da região. Ao oferecer consultoria sobre o uso da terra, a iniciativa aumenta a rentabilidade e combate o desmatamento ilegal. E para conversar mais sobre esse assunto com a nossa convidada de hoje, Andréa Azevedo, diretora executiva do Fundo JBS pela Amazônia. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Andréa Azevedo nasceu em Araçatuba, interior de São Paulo. Mãe de 4 filhos, é uma líder influente no campo ambiental. Criada em Rondonópolis, Mato Grosso, desde cedo mostrou uma forte dedicação ao conhecimento e às causas sociais. Formada em Biologia e doutora em Desenvolvimento Sustentável pela UNB, Andréa se destacou por seu trabalho no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, onde liderou projetos focados na preservação da Amazônia. Atualmente, como diretora do Fundo JBS pela Amazônia, conduz iniciativas para proteger e promover o desenvolvimento sustentável da maior floresta tropical do mundo. Escritora, Andréa publicou um livro fruto de sua pesquisa de doutorado e também organizou outro, que conta com mais de 12 artigos científicos e 30 estudos técnicos. Obrigada, Andréa. Que linda trajetória, né? Bom te ter aqui com a gente para falar sobre esse assunto tão importante, né, Andréa, que é produzir com sustentabilidade. Quando a gente fala na sustentabilidade, ela sempre vai e volta, mas agora veio para ficar, né? Na verdade, essa cobrança por sustentabilidade no Brasil, ela veio muito no final da década de 90. Até então, essa cobrança era para a indústria. E aí chegou no campo. Então, teve um estranhamento muito grande. E a principal demanda era o desmatamento, que naquele momento era alto, muito alto, né? Então, a gente, com políticas públicas e com essa mudança de postura de muitos produtores, de produzir mais na área existente, né, ser mais produtivo, mudou muito essa realidade. A gente ainda tem desafios em relação ao desmatamento, mas a gente viu assim, uma queda muito grande. Então, hoje, eu diria que o produtor que está mais antenado, que está mais ligado ao comércio exterior e tudo mais, ele já tem a real noção de que ser sustentável é ser mais lucrativo. Isso é muito interessante, né? Porque no final do dia, o produtor rural ele quer fazer certo e desde que ele consiga deixar essa conta de pé, ele não tem outro caminho, né? Eu acho que é cada vez mais o que a gente vê. Hoje o fundo ele já atende a 3.000 famílias, né? 3.000 produtores. Como é que foi esse início e como é que ele está agora, Andréa? Ele sempre tem um pilar, mas ele vai focando em iniciativas diferentes, né? O fundo tem 2 objetivos principais. O primeiro é a gente apoiar justamente na cadeia da pecuária quem é o elo mais vulnerável, que é o início daquele elo e que tem barreiras importantes como acesso a crédito, como, por exemplo, acesso à assistência técnica, comprar insumos mais baratos porque ele tem uma escala menor e mesmo a própria compliance ambiental. Muitas vezes ele tem dificuldade de organizar o CAR dele, né, o Cadastro Ambiental Rural, etc. Então, o fundo apoia projetos que fazem isso no campo e que ajudam esse produtor a vamos dizer assim, ir para uma cadeia formal. Porque hoje tem muita informalidade, muita ilegalidade muitas vezes. Então, na verdade, o que a gente precisa é ajudar esse pequeno produtor. Então, o fundo faz isso, numa parte. E a outra parte do fundo, a gente apoia justamente o que a empresa JBS quis ao montar o fundo, é também apoiar outras cadeias, né? Cadeias que se apoiem na floresta em pé, né? Então, isso também é uma coisa que o fundo faz bastante. E de que maneira o uso desse Blend Finance, né, pelo Fundo JBS torna os projetos sustentáveis mais atraentes e viáveis para os investidores e para os produtores rurais? Então, hoje a gente sabe que só com recurso de doação você não consegue ir muito longe, porque esses recursos são limitados. Então, o que a gente tem tentado fazer? É o que a gente chama de filantropia de impacto. Você pega esse recurso e coloca em mecanismos financeiros para reduzir o risco do investimento de investidores comerciais.
Então, com isso, você garante, vamos dizer assim, a gente chama de primeiras perdas. Você tem um dinheiro comercial indo para estruturas que vão ajudar os negócios a criar impacto. Então, por exemplo, o fundo ano passado apoiou um negócio chamado Rio Capim, em que ele é uma espécie de um hub que faz parceria com pequenos produtores. Então, ele apoia na assistência técnica, no acesso ao crédito, todas essas barreiras que eu falei, e ele ainda é parceiro no rebanho. É como se fosse o papel de uma cooperativa, mas é um negócio que ajuda esses produtores a se reposicionar no mercado, a ganhar mais. Quando você tem uma renda maior, obviamente, você começa aí sim a trabalhar mais as questões da sustentabilidade em relação a reflorestamento, você começa a deixar mais área para outras culturas. Para finalizar, André, a gente tem aqui uma nuvem de palavras. Gostaria que você escolhesse ou me deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Olha, talvez aí eu vou deixar a motivação, né? Acho que tudo que a gente faz, a gente tem que estar motivado, a gente tem que ter uma causa, tem que ter um propósito, né? Isso faz a vida da gente ficar com sentido. E eu, a vida toda, essa inquietude que me leva a cada vez estudar mais, não parar, eu acho que estudo é muito importante para a gente, é o que me motiva a seguir, a ver um mundo melhor, um planeta melhor, uma sociedade mais justa, né? A mulher mais empoderada, a mulher dona de si mesma, com mais autonomia. Então, motivação tá na frente de tudo para a gente seguir. Exatamente. Obrigada por ser protagonista e por ajudar tantas mulheres a olharem para um caminho diferente que até pouco tempo não existia, né? Por isso é tão importante um programa como o seu, que mostra justamente o espaço que a gente ocupa, né? Mas é um espaço que qualquer uma pode ocupar, né? Não é? Então, parabéns pelo programa também. Obrigada, Andréia. Bom, e no próximo bloco vamos conhecer mais uma integrante da Comissão Semeadoras do Agro, a Rosana Aparecida de Oliveira, do município de Galha, interior de São Paulo. Você não pode perder, não sai daí. Você já ouviu falar de Galha, um município tranquilo do interior de São Paulo? Só para você saber, lá tem uma estação ecológica que protege a Mata Atlântica, incluindo bichos em extinção, como o mico-leão preto. A cidade é conhecida como a Princesinha da Seda, por ter sido pioneira da sericicultura, atividade que movimentou a região até os anos 90. Hoje em dia, o Centro de Zootecnia de Galha lidera pesquisas em sericicultura e sistemas silvipastoris, aqueles onde animais, árvores e pastagens convivem em conjunto e promove uma agricultura que respeita o meio ambiente. Eu estou falando tudo isso só para te contar que a convidada especial de hoje, que integra a Comissão Semeadoras do Agro, é presidente do Sindicato Rural de lá. Eu estou falando da Rosana Aparecida de Oliveira, mas antes de conversar com ela, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Rosana? Rosana Aparecida Maranha de Oliveira, natural de Duartina, interior de São Paulo, encontra na leitura uma fonte inesgotável de prazer. Sua fé é uma característica pessoal que valoriza profundamente. Casada e mãe, sua maior motivação é a certeza de construir sua história diariamente. Essa semeadora do agro também atua como instrutora do Senar, produtora e empresária rural, além de presidir o Sindicato Rural de Galha. Rosana se considera uma protagonista por enfrentar desafios com conhecimento, emoção, resiliência e determinação. Oi, Rosana, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Me conta um pouquinho, Rosana, como é que foi essa sua entrada, né, na agricultura, na agropecuária? Você vem de família ou você se apaixonou pelo agronegócio? Isso, eu nasci em Duartina, né? Minha família tinha propriedade rural, meu tio, meus avós sempre trabalhando nessa área. E eu fui fazer agronomia e depois que eu me formei na agronomia, eu consegui entrar no quadro de instrutores do Senar. Eu mudei para Galha e comecei a colaborar no Sindicato Rural de Galha.
Lá tinha o presidente, que ficou muitos anos na presidência, seu Antônio Belucci, que fez uma história muito bonita, se dedicou muito à agricultura, ele é agricultor até hoje. E há 2 anos eu assumi a presidência do sindicato. E como é que foi assumir a presidência de um sindicato, uma mulher à frente de um sindicato rural? É algo assim maravilhoso, né? Porque a gente ajuda cada produtor a construir a sua história, levando conhecimento através dos cursos do Senar, mostrando a eles que eles são capazes de ter uma produção boa através de conhecimento, de tecnologia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando a gente fala aqui da mulher, né, é difícil ainda, é pouco, as mulheres ainda são poucas nesse setor. Desde que você assumiu, você vê esse crescimento? Eu vejo bastante. Mesmo como instrutora dos cursos que eu ministro em outras cidades, em outros municípios, eu sinto muito isso, né? Porque as mulheres, elas se dedicam muito, elas se acham muito importantes no que elas fazem. Quando a gente está falando aí de desafios, quais são os principais desafios hoje na sua região? Na minha região, eu penso que o principal desafio é trazer mais tecnologia para eles, mais incentivo, ter uma política agrícola melhor no município. E oportunidades? Quais são as oportunidades quando a gente fala do seu município? As oportunidades lá é um município bem diversificado, muita olericultura, tem citricultura, tem gado bovino, gado de corte. E é um município assim, que tem bastante assentamento. E a gente vê que na maioria das propriedades as mulheres estão à frente. Entendi. E quando a gente falou aqui no início também, é um município onde a sustentabilidade já existe, é muito importante, né? Vocês têm ali uma área de preservação ambiental, vocês têm até animais em extinção. Isso é algo que dá orgulho para os moradores, eles cultivam, eles continuam, eles produzem, mas eles se preocupam também com o meio ambiente? Sim, inclusive na região da reserva dos Caetetus, existem os assentamentos. E a gente percebe que os produtores, eles têm uma consciência muito grande de conservação de tudo aquilo. Que legal. Agora, para a gente finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Superação. Eu acho que nós, né, como mulheres principalmente, a gente tem que ter muita superação na vida, superar tudo. E ser capaz de construir a nossa história a cada dia. Não pode desistir. Não, jamais. Não tem essa opção. Não. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Bom, e o nosso programa fica por aqui. Se você quiser saber mais da plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agro, siga a protagonista nas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem. Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP. Romancini Troncos e Balanças.